Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Que alegria você estar aqui, amém? Não sei se você já deu um sorriso para o irmão que está do seu lado. Fala para ele que bom que você veio. Fala para ele, sorria, porque a casa do Senhor é a casa da alegria, amém? Bem, agora vamos para Apocalipse, né? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha falado de manhã. Apocalipse capítulo 21, verso 5. Acompanha aí, por favor. Está escrito. Nós vamos ler aí até o verso 12. Apocalipse 21, 5 está escrito. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Aleluia, amém? Somente até aqui. Eu não sei se você trouxe aí a sua Bíblia, né, de papel, sua Bíblia impressa. Se você não tiver uma Bíblia junto com você, apenas erga a sua mão direita e repita logo após mim. Diga assim: eu tenho uma Bíblia. Ela é a palavra de Deus. E hoje, nesta noite, eu abro o meu coração para receber esta palavra que é viva, que tem o poder de me ensinar, de me corrigir, de me preparar para tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém. Aleluia. Amém, meus irmãos? Veja, como eu disse agora há pouco, nós estamos continuando a mensagem iniciada no domingo. Mas você que não veio domingo passado, por alguma razão, não se preocupe, né? Eu vou fazer aqui uma breve recapitulação, mas, na verdade, essa palavra você pode recebê-la, né, desconectada da primeira, embora seja a mesma essência, né? E nós estamos mantendo aí o mesmo título, né? A gente começou a compartilhar a respeito da sua utilidade para Deus. E aí, no domingo passado, eu comecei falando com os irmãos em Abraão e terminei em Abraão. E nós vimos, né, apenas recapitulando um pouco com você, que Abraão, ele foi o primeiro que creu. Ele é o pai da fé. Amém? Então, Paulo mesmo, lá na carta aos Gálatas, ele argumenta que os da fé é que são filhos de Abraão. Amém? Então, o que Paulo está dizendo em outras palavras é que a aliança que Deus fez com Abraão é, na verdade, em outras palavras, a mesma aliança da graça, a nova aliança, que é uma aliança cujo alicerce é a fé. Porque você recebe pela graça esse dom, né, que é de fato gratuito, porque o preço já foi pago completamente por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Alguém diga amém. Então, Abraão, ele não fez nada para merecer a aliança com Deus. Amém? Então, a lei de Moisés, ela veio séculos depois de Abraão. Veio 430 anos depois de Abraão. Então, a lei, que é essa forma de relacionamento com Deus, baseado no seu mérito, baseado na troca, né, baseado no merecimento, baseado em você fazer tudo certo para você obedecer à lei, isso veio 430 anos depois de Abraão. Isso veio com Moisés. No entanto, Abraão, apesar de estar vivendo aquilo que a gente chama hoje de nova aliança, porque essa era a vida de Abraão. Abraão vivia o que a gente vive. Por isso que Paulo, ele argumenta, né, que os filhos de Abraão são aqueles que creem no Evangelho da Graça. Lá na carta aos Gálatas. Ele nos conecta com Abraão. Amém? Então, aquelas estrelas que Deus estava mostrando para Abraão no céu, na verdade, era eu e você. Amém? Quando o Senhor falou para Abraão contar os grãozinhos lá da areia da praia, cada um dos grãozinhos somos eu e você. Amém? Cada um de nós. É a igreja. Todos aqueles que foram justificados
pela fé. Amém? Que receberam essa justificação gratuita, porque o preço já foi pago por Cristo Jesus. Os irmãos estão comigo mesmo, amém? Agora entenda uma coisa. Apesar de Abraão não estar na lei, Abraão foi testado. Lembra disso? Abraão, ele passou por provas. Então é muito importante, né? O meu propósito do domingo passado era esse, né? Que você entendesse que não é porque você está na graça de Deus, ou seja, na nova aliança, que não existam provas, que não existam testes, né? Eu não sei se você se lembra disso, mas, quer ver? Lá em Gênesis, capítulo 22, eu não abri com você, mas eu acho que vai dar tempo. Lá no verso, coloque no verso 1, para eu achar qual que é o verso certo. Eu estou tentando lembrar aqui. Deixa eu conferir aqui na minha Bíblia. Aliás, deixa eu conferir na outra eletrônica aqui, que eu acho que vai ser mais rápido, né? Gênesis 22, deixa no verso 1. É no verso 1 mesmo, ótimo. Exatamente. Então, o que está escrito aqui no verso 1 de Gênesis 22? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão ao quê, meus irmãos? Qual que é a palavra ali? Qual que é a palavra ali, irmãos? Você que não leu ainda, diga prova. Isso é o quê? Teste. Não é? Quando você estuda, né, está na escola ou na faculdade, algum tipo de curso, sempre chega no final do semestre ou no final do aprendizado de certo conteúdo, você faz uma prova. É um teste para conferir se você aprendeu, né, o que foi ensinado. Então, o mesmo aconteceu com Abraão. Então, Abraão, apesar de estar na nova aliança, não na lei, tinha provas. Ele teve que enfrentar provas. Na verdade, desde o início teve prova. Qual foi a primeira prova de Abraão? Foi quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e eu vou e vá para o lugar que te mostrarei. Entendeu? Então, só de ter que deixar a família, só de ter que deixar a sua própria terra, isso foi um teste. É ou não é um teste? Amém? Né? Não sei se você, de repente, tem alguns irmãos aqui que não são naturais aqui de Pernambuco, né? Quem aqui não é natural de Pernambuco? Você veio de outro estado, algum outro lugar, né, além de mim. Tem alguns irmãos aqui, né? Mas veja, então isso já é um teste. Só que aqui em Gênesis 22, que a gente viu domingo passado, teve um teste muito severo. O teste não foi somente esse. O teste de Gênesis 22 foi o quê? Foi quando Deus propôs para Abraão o seguinte: Abraão, traga o seu filho, seu único filho, e ofereça em sacrifício a mim, no lugar que eu vou te mostrar. E o que Abraão disse? Tudo bem, vou levar. Meu Deus do céu. Só quem é pai, quem é mãe, que consegue ter uma noção da dimensão dessa coisa, né? De como que isso é tão forte. Mas o que acontece? Era um teste. Deus não queria sacrifício humano. Claro que não. No entanto, eu não sei se você sabe, mas um dos nomes de Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Isso é um dos nomes de Deus. Isso não é apenas uma descrição de Deus, é um dos nomes de Deus. Nós servimos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é um dos nomes de Deus. Por que esse é um dos nomes de Deus? Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É porque Abraão representa Deus o Pai, Isaque representa Deus o Filho, e Jacó representa Deus o Espírito Santo, que nos transforma, né? Que pegou você lá como Jacó e faz de você Israel. Alguém diga amém. Você tem que dizer amém, porque a gente tem que acreditar que a obra será completada. Há esperança, amém, irmãos? O Senhor prometeu que vai completar a boa obra que começou na sua vida. Amém? Então vamos matar esse Jacó aí, incubado, aí, escondido, aí, oculto, né? Vai virar Israel. Amém? O Senhor começou, Ele vai terminar. Tenha confiança no Senhor, não em si. Amém? Não é você ficar falando, não, eu consigo ser transformado. Você não consegue nada. É o Senhor que faz em você, você apenas crê. Amém? E descansa na obra dele. Amém? É pela graça, mediante a fé. Isso não vem de você, é um dom de Deus. Tá bom? Mas veja, então, Abraão representa Deus o Pai e Isaque representa Deus o Filho, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Abraão ficou debaixo de um teste, debaixo de uma prova, na hora que ele ia sacrificar seu próprio filho Isaque, né? Um anjo bradou do céu, não, parou, e aí de repente apareceu um cordeiro, foi a provisão de Deus, e lá naquele monte, né, Abraão teve a revelação de que o Senhor é Jeová Jirê, é aquele que provê, de onde parece que não tinha saída, né, parece que não tinha um escape, parece que não tinha resposta, Deus vem e traz o cordeiro, e esse sim foi sacrificado, porque o cordeiro de Deus é Cristo, mas o cordeiro também, Cristo Jesus, aliás, ele é representado por Isaque. Abraão passou por um teste, não sacrificou o próprio filho, mas Deus o Pai, que é representado por Abraão, ele de fato teve que sacrificar o seu próprio filho na cruz do Calvário. Amém? Então
Então, aquilo que Abraão estava fazendo era apenas uma ilustração, uma sombra de uma realidade que haveria de vir na cruz do Calvário. O próprio Pai imolando o seu Filho no meu e no seu lugar. O Filho de Deus foi sacrificado. O Filho de Deus foi imolado. Aquele cordeiro que apareceu no monte lá juntamente com Abraão, era o cordeiro que viria, o próprio Filho de Deus sacrificado no meu e no seu lugar. Alguém diga aleluia, por favor? Amém? Então, assim que aconteceu. Só que tem um detalhe importante sobre essa experiência de Abraão, aonde ele fez esse sacrifício, onde ele iria fazer esse sacrifício, né, que na verdade não fez. Amém? E aqui no capítulo 22 mesmo, vai para o verso 13. É o 13 mesmo? Vá para o verso 13, por favor. Não, vai para o 14 agora. Deixa eu ver se é o 14. Eu estou procurando aqui. Isso, maravilha. Então, aqui no verso 14, está escrito: E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Né? Que no original seria Jeová Jirê, o Senhor que provê. Amém? Porque o Senhor proveu para si o sacrifício. Não foi Isaque, foi o cordeiro, que é o próprio Filho de Deus que viria, que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, o que está escrito? Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Agora vem a pergunta, e de fato agora eu começo a palavra de hoje, que é a continuação de domingo passado, mas que tem a ver com essa informação que está na última linha ali do verso 14. Em qual lugar, em qual espaço geográfico, vamos assim dizer, né, ou acidente geográfico, né, para ser mais preciso ainda, que Deus falou para Abraão levar Isaque nesse teste para oferecê-lo como sacrifício. Deus falou para Abraão fazer esse sacrifício no solo, ali no chão, ou Abraão teve que subir um monte para isso, que no caso era o Monte Moriá. Então, Abraão subiu o monte ou fez isso aqui no solo, no chão? Foi no monte ou no chão? No monte. Amém? Então, hoje, nesse domingo, eu quero me deter nesse tópico, relacionado àquilo que a gente começou a compartilhar domingo passado. Então, no domingo passado, eu falei para os irmãos algumas razões por que você precisa fazer o quê? Alguém se lembra? Pagar o preço. Amém? E deixa eu abrir um parênteses aqui bem grande, antes da gente continuar. Os irmãos sabem, eu falei domingo passado, eu vou repetir, porque é importante repetir, que eu não gosto, eu pessoalmente, pastor Roberto Coelho, amém, considero que eu tenho algum conhecimento da palavra de Deus, eu não gosto dessa expressão pagar o preço. Por que eu não gosto? Porque normalmente na Bíblia, pagar preço está relacionado à obra de Cristo na cruz do Calvário. Você está me entendendo, amém? Então por isso tem até canções, né, que falam sobre isso, né, que o Senhor pagou o preço, enfim. No entanto, o que acontece? Tudo aquilo que vem, que ocorre, né, na vida de homens e mulheres de Deus, que respondem ao chamado de Deus, para serem usados por Deus, todos aqueles que querem ser usados por Deus, sofrerão, terão que renunciar, terão que enfrentar calúnias, acusações, perseguições, vários tipos de sofrimento, amém? Como de repente, respondendo o chamado de Deus, como eu falei agora há pouco, você sai da sua terra, da tua parentela, como no meu caso aqui, por exemplo, né? Eu sei que é ruim nós falarmos sobre nós mesmos, mas eu tenho que dizer para os irmãos que o meu familiar mais próximo, o meu parente mais próximo, se encontra a 2.400 quilômetros de distância. Ou seja, não tem família alguma aqui, entende? Né? E desde o início da nossa vida, né, a Ludmila e eu, viemos com uma criança muito pequena, com 1 ano e meio de idade, e outra nasceu aqui. Então imagina o cenário, né? Você vir para cumprir uma missão com a criança de colo e outra no forno, quase pronta para sair. Amém? Uma goiana e uma pernambucana, né? Porque a mais nova eu costumo dizer que ela foi feita em Goiás e montada em Pernambuco, porque ela nasceu aqui, né? Então ela tem um pouco de cada, né? Feita em Goiás e montada em Pernambuco. Então veja. Então, o que é isso? Isso provoca uma série de problemas, uma série de dificuldade, né? Quem é mãe aqui, já teve bebê, sabe qual que é a dificuldade. Qual que é o normal em toda a família, quando uma mãe, né, ainda mais de primeira viagem, com um bebê pequeno, o que ela espera? O apoio de familiares. E cadê os familiares a 2.400 quilômetros de distância? Fica difícil de ter, percebe?
Então, todo esse sofrimento, todo esse tipo de guerra, de batalha, de levante, de coisas que você vai enfrentar, ruins, desagradáveis, que você não quer experimentar, mas inevitavelmente você vai experimentar, porque você resolveu responder ao chamado de Deus, tudo isso a gente pode chamar de pagar o preço. Repito, pagar o preço, biblicamente dizendo, a expressão pagar o preço, amém? Ela é mais vinculada à obra de Cristo na cruz do Calvário. No entanto, eu lembro, desde o domingo passado, eu orando ao Senhor, eu falei, Senhor, como é que eu vou falar isso para os irmãos entenderem? Não tem jeito, não tem como eu fugir. Quando eu falo a expressão pagar o preço, você entende rápido. Entende? Então, apesar de eu não gostar dessa expressão pagar o preço, aplicada aos irmãos da igreja, porque, na verdade, ela foi aplicada a Cristo, eu uso a expressão pagar o preço porque eu penso que ela traduz com facilidade todas estas tribulações que vêm sobre a vida daqueles que respondem o chamado de Deus. Agora entenda, quando eu falo de responder o chamado de Deus, eu estou dizendo sobre você, homem de Deus, sobre você, mulher de Deus, atender a um desafio que Deus propõe a você para ser útil na obra de Deus, para ser usado nas mãos de Deus. Aí você pode falar, pastor, existe um outro caminho? Tem sim um caminho. E veja bem, quero antes de mais nada dizer para você, porque o que eu estou compartilhando com os irmãos nesses últimos domingos, domingo passado, esse domingo e o próximo que compartilharia ainda também, isso é um tipo de alimento que é mais pesado ao paladar. Você reconhece que tem algumas comidas que é mais difícil você digerir? É na verdade, não é? Então, uma coisa é você tomar uma sopinha, mingauzinho de nenê, mingau, aviãozinho, mingauzinho, mingauzinho, né? Não é assim? Mingauzinho é fácil, não é? Fácil de digerir, ou não é? Não precisa nem ter dente, né? Por isso que, enfim, deixa para lá. Olha só, veja, agora uma feijoada é comida pesada, é na verdade? Uma buchada, oxi, é o quê, rapaz? Comer buchada, é pesado mesmo. Hã? Dependendo da buchada, derruba o cidadão. Aí não faz mais nada no dia. Acabou. Por que ele está acabado e consegue fazer mais nada? Comeu a buchada. Eita. Aí o corpo inteiro tem que ficar concentrado só na digestão. Uns 3 dias, né? Mais ou menos, né? Para ver se digere a coisa, não é? Não é assim? Tem comida que é mais pesada? Tem ou não tem? Pois é, meu irmão. Eu estou servindo para os irmãos desde domingo passado uma buchada daquelas. Eu quero te dizer. Amém? Só que se você falar, pastor, eu não gosto de buchada. Eu gosto de mingauzinho. Aqui serve mingau também? Serve, não tem problema não. Se você quiser fazer parte da nossa igreja aqui, da Videira, e falar para mim, pastor, eu nunca quero envolver em nada. Eu não quero ser líder de célula, eu não quero participar desse negócio, casa de milagres, essa confusão dos irmãos, encontro com Deus dentro da casa dos outros. Nem quero isso não, não quero ser anfitrião, eu não quero ser dizimista, não quero nem ofertar. Quero só vir no culto, sentar na cadeira aqui, ouvir a pregação todo domingo, só isso, não conte comigo para mais nada. Posso ficar? Pode. Não tem problema, eu estou aceitando, amém? Não tem problema. Você fala, pastor, eu só quero congregar aqui e não me envolver com nada. Irmão, irmã, sério, eu falo na presença de Deus, não estou ironizando, nada disso, né? O Senhor sabe meu coração, e os irmãos que me conhecem mais tempo sabem que eu estou falando a verdade, não minto. Tudo bem, você pode só frequentar o culto aqui, não tem problema. No entanto, essa coisa que eu estou chamando de pagar o preço, que envolve todos esses problemas, isso são coisas inevitáveis na vida daqueles que respondem ao chamado de Deus. Então a questão é a seguinte, o pessoal do mingau, o pessoal aqui da planície, do chão, do solo, só que existe um princípio na palavra de Deus que percorre toda a Bíblia, vem lá desde Gênesis até Apocalipse. Qual o princípio? É o princípio que eu estou chamando de, ou eu chamando assim, o pastor Luiz, que é a palavra do pastor Luiz, né? É o princípio de nós subirmos a montanha. Entendeu isso? Em toda a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, existe esse princípio. Ou seja, antes da lei, em Abraão teve que subir a montanha, amém? Na lei, em Moisés teve que subir uma outra montanha, o Monte Sinai, para receber a lei, amém? Quando Jesus vem para inaugurar o tempo da graça, para anunciar a nova aliança, Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5 ao 7, ele chama os discípulos para apresentar a constituição do reino. Em qual lugar? Na planície ou na montanha? Na montanha. Chamou os discípulos para subir a montanha. Quando o Senhor Jesus Cristo prova nos evangelhos
que ele é de fato Deus e não apenas homem, ele é Deus, ele foi transfigurado, foi no chão, no solo, na planície, ou foi na montanha que ele foi transfigurado? Na montanha também. Amém? Então, Elias orou para que parasse de chover. Elias estava numa montanha ou estava no solo, no chão? Numa montanha também. O Senhor Jesus subiu aos céus e voltará também dos céus. Ele estava pisando em qual lugar? Numa planície ou numa montanha? Numa montanha também. E eu não sei se você observou que o texto que eu li com você em Apocalipse, capítulo 21, que é o penúltimo capítulo da palavra de Deus. Quando todas as questões proféticas foram completadas e concluídas, a Bíblia fala que o anjo levou João para uma montanha. Lembra disso? E agora a gente vai voltar para Apocalipse, né? Que eu li com você no começo. De repente você está pensando, falei, gente, pastor Roberto leu Apocalipse, até agora não chegou lá. Vamos voltar para lá então. Apocalipse, capítulo 21. Deixa eu ver aqui qual verso, até para eu falar, eu queria destacar com você. A partir do verso, deixa no 9, eu quero só ver o 9, o finalzinho ali, porque eu acho uma expressão linda essa do final. Que aí, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo. Isso aqui é o texto que a gente leu no começo da palavra, amém? Os irmãos estão comigo mesmo aqui, amém? Então continua, vamos lá. E falou comigo dizendo, vem. O que o anjo falou que ia mostrar para João? Mostrar-te-ei a noiva. O que é a noiva? Fala comigo, nós, a igreja. Amém, irmãos? Então o anjo falou para João, João, eu vou te mostrar uma coisa muito especial. Rapaz, você tem que ver. É a noiva. E aí o texto vai dizer, a esposa do cordeiro. Olha que coisa maravilhosa. Então você faz parte da esposa do cordeiro. Não é a esposa, né, de Cristo. Né? O texto fez questão de dizer que é a esposa do cordeiro. Você tem um marido que é um cordeiro. O cordeiro porque é aquele que sacrifica. Porque todo marido tem que ser como um cordeiro. É aquele que ama dando a vida. O que Paulo ensinou na carta dos Efésios. Amém? E aí, como é que João vai ver a igreja? Como que João vai enxergar? Veja, olha para cá, meus irmãos. Existem algumas verdades da palavra de Deus que você tem que estar lá no alto para enxergar. Se você estiver aqui embaixo, você não enxerga, entendeu? As coisas mais elevadas, você tem que subir a montanha para conseguir ver. Você conseguir enxergar. Amém? Veja, o próximo verso. Olha o que está escrito lá no verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada, o quê, meus irmãos? Vamos lá, só quem está aqui. Uma grande e elevada o quê, meus irmãos? Montanha. Se é para enxergar a igreja, por isso que tem pouca gente que enxerga a igreja. Por isso que tem poucas pessoas que veem o valor da vida da igreja. O valor disso que nós estamos fazendo aqui nesse instante. Sabe, esse ato de congregar. Esse ato de você se sacrificar pela igreja. De você contribuir na vida da igreja. De você não falhar nas reuniões da igreja. Entende? De você fazer tudo pela igreja. É a noiva do Cordeiro. Não é qualquer noiva, é a noiva do Cordeiro. Do Deus único, vivo e verdadeiro. Deus tem uma esposa. E você foi chamado para ser parte dessa esposa e dar a sua vida também em favor dessa esposa. Só que para você enxergar o valor da noiva, o valor, sabe, da esposa do Cordeiro, você tem que ir para um lugar bem alto, porque ela tem um valor elevadíssimo, altíssimo. Então, por isso que quando o anjo quis mostrar para João, a noiva, a esposa do Cordeiro, levou ele para que lugar? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Aleluia. E me mostrou a santa cidade. São outros nomes para a noiva. Isso é a igreja. A Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Meu irmão, igreja é algo da parte de Deus. Eu sei que o diabo tenta te convencer que isso que a gente faz aqui é coisa da parte dos homens. Não, isso aqui é da parte do pastor Roberto. Ah, não, é a videira, é da parte do pastor Aloysio. Meu irmão, que da parte dos homens o quê? É da parte de Deus. O que nós fazemos é divino. Não tem origem em nós. Jesus, em última análise, ele deu a sua vida, derramou o seu sangue, foi pela igreja, foi pela noiva, que está nesse lugar tão santo, tão elevado, que para você enxergá-la, você tem que ser elevado nesse alto monte. Agora deixa eu te lembrar um detalhe aqui, porque eu falei para você que todos aqueles que são usados por Deus, têm que pagar o que mesmo que eu disse? Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Pagar o preço, como eu disse agora há pouco, envolve todo tipo de sofrimento que você só enfrenta
Porque um dia se ergueu a mão e falou: Deus, pode me usar, sou teu servo, cumpre o teu querer em mim, eu quero servir o Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me. Né? Como é que é a música? Tá vendo? Eu não sei, né? Como é que é? Ninguém sabe, só eu. Mas... Que brilha a noite como... Como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Pode ser na Petrolina. Vocês aqui, a minha vida. Senhor. Olha para cá. Vocês ouviram? Aí tem irmão que canta essa música. Irmão, se você estiver cantando, levando a sério, Deus está vendo. Tá ou não tá? Tá. Aí começa a acontecer alguns sofrimentos, alguns ataques, algumas tribulações, algumas resistências, tipo do nada. Por quê? Porque um dia você estava no louvor, usa-me, Senhor, é verdade, pode me usar. Eu gosto assim, é mostradinho, né? Como é que é o meme aí que os irmãos... Esse é um meme pernambucano, não sei se o pastor Marcos vai reconhecer. Enfim, irmãos, você vai sofrer. Você vai sofrer. Isso que é pagar o preço. Aí você fala: pastor, o que tem a ver João no alto monte? Qual que é o sofrimento dele? Eu quero só te lembrar. Onde o apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, estava quando ele teve essa visão? Numa ilha. E não era Fernando Noronha, quero te lembrar. Amém? Era a ilha de Pátimos. E ele estava lá por quê? Porque ele estava de férias, tirou um ano sabático, né? Eu tenho sofrido tanto no ministério, tantos sacrifícios. Pastor Luiz, eu preciso de um ano sabático para recuperar as minhas energias. Pois é, isso é conversa de pastor Nutella, né? Dos dias de hoje. Porque naquela época de João não tinha essa conversa, não. Tinha isso não. Sabático. Que sabático o quê, irmão? João estava na ilha de Pátimos. Não era em recesso de férias ministerial ou ano sabático. Não. João estava preso na ilha de Pátimos. Ele foi preso como um criminoso e estava preso de maneira isolada. E sabe por que ele estava preso de maneira isolada? O que eu vou te dizer, isso é informado na tradição da história da igreja. Não está na Bíblia que eu vou te dizer agora, ok? Isso está na história da igreja. A tradição da história da igreja. Amém? Então, os estudiosos do passado, eles afirmam que João, porque a Bíblia não explica realmente, mas eles afirmam que João teve que ser preso numa ilha de maneira isolada. Sabe por quê? Porque aonde João chegava, ele pregava o evangelho, os prisioneiros se convertiam, o carcereiro virava crente, e aí toda a prisão virava uma igreja. Era uma maravilha. Colocava ele num presídio, logo o negócio virava uma célula, virava uma congregação, virava um culto. Lá todo mundo virava crente, até o carcereiro. Aí eles perceberam o seguinte, gente, esse cidadão é impossível da gente evitar que ele influencie pessoas. Aí tiveram a ideia, vamos prendê-lo numa ilha isolada, aí lá ninguém vai ter contato com ele. Lê do engano eles tiveram, porque foi justamente nessa ilha que ele teve as maiores revelações dos últimos dias, dos últimos tempos, apocalípticas. Justamente lá naquela ilha, ele viu tudo isso que você está ouvindo aqui. Só que veja, antes dele ter essa visão, antes dele subir a montanha, o que ele fez? Pagou o preço. Qual o preço? De ser preso de maneira injusta. João nunca cometeu um crime. João era homem de Deus, era homem santo, cheio da graça e do amor de Deus. Foi preso de forma injusta. Por que ele foi preso? Porque ele resolveu responder o propósito de Deus. Se ele fosse só mais um dos irmãos, muito provavelmente nunca seria preso. Seria um bom crente, um bom cidadão na cidade que ele morava. Mas resolveu ser pastor, resolveu ser líder na igreja, resolveu responder o chamado de Deus. O que aconteceu? Preso. Só que ele pagou o preço de ser preso, mas ele teve a recompensa de receber da parte de Deus revelações que homem nenhum nessa terra já teve, senão ele. Você está me entendendo? Amém? Existe um preço? Claro que sim. Mas existe também uma recompensa. Existe um tipo de orvalho do céu que você vai receber na sua vida, no seu coração, meu irmão, minha irmã, só depois que você pagar o preço, porque você respondeu o chamado de Deus. Você está me entendendo? Então a sua vida vai ser mais difícil, você vai ter problemas que não teria, resistências,
calúnias, perseguições, difamações, críticas da sua família, você vai ter só porque você resolveu responder o chamado de Deus para servi-lo. Entende? Mas há uma recompensa, há uma recompensa. Por isso, lembre-se, uma série de homens e mulheres de Deus tiveram que subir, amém, a montanha. Esse é um princípio. E eles receberam as maiores revelações. Só que veja, subir a montanha, em outras palavras, é apenas uma outra forma de falar sobre pagar o preço. Amém? E quando eu falo subir a montanha, eu nem estou falando dos legendários, né? E olha que eu estou com uma pulseirinha dos legendários aqui. Aí tem uma escrita aqui dos legendários. Como é que está escrito aqui? Isso, toda vez eu tenho que ler aqui porque eu esqueço. Eu não sou um legendário de verdade, sabe? Eu fui lá, né? Aí eu não sei nem a frase. Qual que é o seu número? Sei lá. Eu sou do céu, amém? Mas está escrito aqui na pulseira aqui. É porque eu gostei do negocinho aqui, né? Conquistando montanhas, né? Esse é um dos lemas aqui dos legendários. Então veja, você não tem que ser legendário coisa nenhuma, mas é uma coisa eu vou te dizer. Se você é alguém que decide responder ao chamado de Deus, para Deus usar você, você vai ter que subir uma montanha assim. Você vai ter que subir montanhas, na verdade. E veja, o chamamento do Senhor, se você for observar nos evangelhos, é, na maioria das vezes, para que as pessoas o sigam, não apenas sejam salvas, ok? Então, por exemplo, lá em Mateus capítulo 8, verso 19, coloque aí para mim, por favor, Mateus 8, 19. E somente lembrando você mais uma vez, por favor, para que não fique confuso, amém? Veja, não existe preço algum para ser salvo, amém? A sua salvação, as bênçãos que você quer receber da parte de Deus, os milagres que você espera também alcançar em Deus, tudo isso é graça, amém? Não tem preço, o preço foi pago por Cristo Jesus. Mas, se você quer se envolver um pouco mais, se você quer servir, ser um líder, ser um ministro na casa de Deus, eu não estou falando de ser pastor, não, estou falando de ser usado por Deus, aonde você está, sendo pastor ou não, o que acontece? Aí sim vai ter preço, amém? Mas vamos voltar aqui para o texto, Mateus 8, do verso 19 em diante. Olha só o que está escrito. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos continuar. Verso seguinte, verso 21. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus responde, verso 22, vamos lá. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Meus irmãos, algumas pessoas chegaram aqui, pode voltar aí para o verso 19, por favor, dizendo que queriam servir o Senhor. Mas o Senhor deu duas respostas diferentes aqui para dois discípulos nesse trecho que nós lemos. Vamos ver a primeira resposta do Senhor para o primeiro dos discípulos, né? Então ele disse: Mestre, eu vou te seguir para onde quer que fores. Aonde o Senhor for, eu irei, né? Não tem uma música que fala sobre isso também? Não, parece que tinha, eu tentei lembrar aqui na minha cabeça. Eu irei, se não tenho para onde voltar. Pois é, não, entendi já. Tá bom, obrigado. Agora deixa eu te explicar qual foi a resposta de Jesus para ver se você vai continuar cantando essa música. Porque de repente você vai descobrir e fala: não, parei, essa eu não canto mais. Vamos ver, né? Aí eles falaram para Jesus, esse discípulo: aonde o Senhor for, eu vou. Para onde eu irei, se não tem para onde voltar? Eu vou com o Senhor, não importa onde seja. Vou para Petrolina, vou para onde for, né? Eu estou falando de Petrolina, eu preciso de alguém em Petrolina, né? Então você viu que eu estou insistindo, né? Amém? Ouviu um amém, cadê? Será que... Ó, se escondeu agora, aleluia. Seu Fernando, mas já, você chegou agora. O irmão está apontando para o seu Fernando ali atrás. Entendi, estou gostando, viu, Sandro? Obrigado, viu? Aí volta aqui. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja bem, o que Jesus está querendo dizer com essa resposta aqui? É como se fosse o seguinte: falou, olha, você quer andar comigo? Você quer me seguir? Deixa eu te falar uma coisa. Até eu não tenho lugar certo para ficar.
até eu não sei onde vou dormir hoje. Até eu tenho as minhas condições, sabe, de incerteza. Né? Porque é o que ele falou. As raposas têm lá o seu lugar, tem o seu covil lá, tem a sua casa. Né? Ele falou, as aves do céu têm os seus ninhos. O que Jesus estava dizendo em outras palavras para esse suposto discípulo que falou, me fala para onde quer ir que eu vou. Jesus estava falando para ele o seguinte, falou, olha filho, é o seguinte, você quer andar comigo? Quero. Oxi, conta comigo. E é bom explicar isso aí, porque de repente tem irmão que está empolgado, às vezes está querendo me procurar no final do culto. Vou falar, pastor Alberto, pode contar comigo a Petrolina. Então deixa eu te explicar melhor, amém? Vou explicar igual Jesus aqui. O que Jesus está querendo dizer para esse discípulo, outras palavras? Está falando o seguinte, falou, olha, se você quer caminhar comigo e ter a confiança de que o dinheiro para você fazer a missão vai vir com facilidade e não vai ter dificuldade alguma, não é assim que vai acontecer, não. Porque nem eu que sou o dono da missão, Jesus, amém? O Senhor Jesus é o dono da missão, amém? Jesus dizendo, nem eu que sou o dono da missão tenho um lugar para reclinar a cabeça. Aí você acha que me seguindo você vai ter o seu também? O que Jesus está querendo dizer? Falou, olha, você pode vir andar comigo, mas eu não posso garantir seu salário. E aí? Você vai? Esse é o ponto. Né? Pastor, mas peraí, não tem nenhuma ajuda? Tem. Mas não é eterna, não é para sempre. Não sei se você sabe, né? Então, normalmente, quando a gente envia, é 1 ano. Aí acabou o ano, acabou a ajuda. Ah, pastor, mas a gente vai abandonar as pessoas e tudo. A gente não abandona ninguém, amém, irmãos? Ninguém vai passar fome, ninguém vai morar na rua, amém? Mas tem dificuldades. Eu me lembro, como eu falei, a igreja lá em Petrolina, a primeira célula de Petrolina, a gente enviou um seminarista nosso aqui de Recife, muito especial. Aí, irmãos, a gente sustentava ele a partir daqui de Recife, que já era uma luta, desde o primeiro galpão, né? E eu me lembro que, vez ou outra, o que o irmão fazia? Aí a coisa lá apertava e me ligava, pastor, estou precisando de dinheiro. Eu falei, é mesmo? Foi, como é que eu faço? Aí eu falei para ele, irmão, eu também estou aqui em Recife, você acredita? Ele, como é que o senhor faz? Eu falei, eu vou te falar o jeito que eu faço, porque você tem que fazer igual eu. E nós vamos fazer tudo junto. Mas como é que eu vou fazer, pastor? Mas não é o senhor que tem que cuidar de mim? Eu falei, opa, depende de qual senhor que você está falando. Porque tem um no céu e tem um na terra. E esse da terra, ele tem muitos limites, eu quero te dizer. O do céu não tem limites. Eu falei, pastor, como é que eu vou fazer? Aí eu perguntei para ele um dia. Ele ficou chocado comigo. Eu falei, irmão, você já orou? Eu falei, orei. Eu falei, mas você já clamou, hora alta, assim, desesperado? Mais ou menos, pastor. Eu falei, não, deixa eu te fazer só uma última pergunta. Você já chorou por isso? Não, chorar não chorei, não. Meu irmão, então vamos fazer o seguinte. Quando você chorar, orando, de desespero, aí depois de chorar, você me liga. Que aí Deus vai fazer. Eu tenho certeza. Ele é mesmo, pastor? Como assim? Então tem que provar que eu chorei para o senhor me ajudar? Não, não sou eu, irmão. Eu estou falando do outro Senhor, é o do céu, amém? Não é o da terra, não. Aí me ligou uns 3 dias depois, né? Acho que ele experimentou morte e ressurreição, por isso demorou 3 dias, né? Pastor, chorei. Eu falei, irmão, você nem acredita. O que foi, pastor? Você não acredita que alguém veio dar uma oferta especial aqui? E na hora que ele deu, sabe de quem que eu lembrei? De quem, pastor? De você. A ajuda chegou. É mesmo, pastor? Então, será que foi porque eu chorei? Eu falei, irmão, deve ser você chorando, eu chorando. Sei que um monte de gente chorou nessa história. E agora eu sei que Deus respondeu e vai dar tudo certo. Sério. Acabou que ele não conseguiu chorar muitas vezes, acabou que voltou para Recife. Enfim, acho que ficou muito custoso esse negócio, esse sofrimento todo, né? Mas veja, meus irmãos, é o que Jesus está dizendo para esse discípulo aqui. Você está me entendendo, meus irmãos? Não tenha expectativa. Olha, veja, eu estou me lembrando aqui, C.S. Lewis mesmo, que certa vez ele disse, falou, olha, se você está procurando uma religião ou uma fé, onde você tem garantia de conforto, o cristianismo não é para você. C.S. Lewis, certa vez diz isso. Que era um apologeta, era um defensor da fé. Ele falou, se você está procurando uma religião ou uma fé, onde você tem garantia total de conforto, de uma vida sempre legalzinha, sempre super confortável, o cristianismo não é para você. Haverá muito desconforto. Ou seja, em outras palavras, haverá preço. Agora, Jesus falou com outro discípulo. Depois desse aqui, apareceu outro. Vamos ver a história do outro? Vai lá, verso 21. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Veja que coisa. Olha, meus irmãos. Vamos imaginar a cena. Vamos supor que eu seja Jesus. Amém? Não sou, você sabe, né? Mas vamos supor que eu seja. Aí vem um dos jovens aqui da igreja, que ficou sabendo de alguém lá em Petrolina. Aí eu falo para o meu irmão, é urgente, tem que ir rápido.
Aí o irmão vai falar para mim, pastor Roberto, é o seguinte, painho, ouça com atenção, painho faleceu hoje. E aí, maninha e toda minha família está esperando que eu participe. Eles sabem que eu sou da igreja, está esperando até que eu dê uma palavra lá, um testemunho, ajude. Vai ter o velório de painho, sepultamento de painho. Aí, é o seguinte, é rápido, pastor Roberto. Eu vou lá, amanhã, e aí no dia seguinte eu vou para Petrolina. Pode ser? Aí eu vou e falo para ele o seguinte, vamos para o verso 22. Deixa Jesus falar, né? Porque senão fica pesado eu falar. Mas vamos ver o que Jesus falou. Verso 22. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me, ou seja, vamos para Petrolina, agora, e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Você está entendendo o que Jesus disse aqui? Parece cruel. É muito pesado isso, não é não? Você negar o rapaz de só enterrar o próprio pai. Jesus falou, não, você vem comigo e deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Jesus falou de 2 tipos de mortos aqui nesse verso, você viu? Então, existem mortos que enterram os mortos. Por que Jesus falou de 2 tipos de mortos? O primeiro morto, que está evidente no texto, é o pai do rapaz, é o pai do discípulo. Amém? Está claro, ok? Quais são esses outros mortos? Que Jesus falou, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Esses outros mortos são os ímpios, são aqueles que não nasceram de novo. É como Jesus dissesse para o rapaz o seguinte, para o discípulo o seguinte, falou, olha, é o seguinte, essa preocupação, esse preciosismo com o sepultamento, isso é coisa de gente que não me conheceu ainda, gente que está morta ainda na fé, gente que não nasceu de novo. Isso é muito precioso para eles, mas você, como discípulo, consegue superar e caminhar comigo. Então, deixe aqueles que não são vivos, porque quem creu em Jesus é vivo, não é morto mais. Passou da morte para a vida. Lembra disso? Amém? Está escrito na palavra de Deus. Então, você não é morto, mas você é vivo. Mas aqueles que são mortos vão resolver isso. Você não precisa. Irmãos, mas avalia comigo. Isso é ou não é um alto preço? O que você acha? É um altíssimo preço. É um altíssimo preço. E veja, o preço quando você paga por ser um discípulo, por querer responder o propósito de Deus, não é só para você, a família toda sofre. Sofre ou não sofre? Vamos imaginar que esse discípulo que foi, como que ia ficar a mãe do rapaz, sabendo que o rapaz não foi, porque queria responder num projeto missionário da igreja lá em Petrolina. Liga para o rapaz e fala, cadê você? Não, o pastor precisou de mim aqui em Petrolina, porque o outro pastor foi embora. Rapaz, e não dava para você vir aqui no velório de seu pai. Pois é, não deu, era urgente. Como que essa mãe vai ficar? Arrasada. Como que os irmãos desse jovem ficarão também? Indignados. Vão acabar com a igreja, vão destruir o pastor, vão falar que está vendo, exagero, isso é um desequilíbrio, para que isso? Pois é. Você está vendo que isso aqui são palavras de quem? Minhas ou do Senhor? Minhas ou do Senhor? Do Senhor. Amém? Então, o preço não é só para você, a sua família está envolvida. Eu acabei de dizer para os irmãos aqui, agora há pouco, que, como eu falei de manhã, não é bom nós falarmos de nós mesmos, porque isso é fácil de virar orgulho e soberba. Mas eu quero falar algo sobre a minha família, tá bom? Para você entender. Eu comecei a falar já, agora há pouco, né? Mas sabe uma coisa que aconteceu lá em casa? Eu tenho 2 filhas, como os irmãos todos sabem, né? Inclusive as 2 estão aqui presentes, né? E essa é a hora da pregação que elas não gostam. Que fala, papai, não fala da gente lá na pregação, né? Tudo que elas são todas tímidas, né? Elas estão por aqui, só para você ver aqui, para já causar todo constrangimento logo aqui, ó. Cadê? Vão acenar aí, Sara, Isabel? Olha para cá. Então já viram, a vergonha já passou já, né? Já passei a vergonha nelas. Irmãos, pastor Marcos Noé está aqui de prova que as nossas 2 principais conferências da Vinha em Goiânia, que o tipo tem a obrigação de ir, eu tenho que ir, amém? Faz parte do trabalho, amém? Os irmãos sabem, sou pastor aqui em Recife, supervisor do estado de Pernambuco, eu tenho compromisso com o pastor Luiz, amém? E se ele marca uma reunião, tem um evento, eu vou, eu tenho que ir, amém? É o que o seu pastor também espera de você, líder. Ele marca o discipulado, você vem. Cadê os líderes? Fala amém.
Então, quarta-feira nós vamos conferir, todo mundo, amém? Esses que deu amém aí. Aliás, será que eu não deveria filmar? Fala assim, amém, eu vejo quarta-feira que vem. Quem veio e quem não vem no discipulado, olha para cá. Aí, irmãos, a minha filha mais velha, Sara, ela inventou de nascer, sabe que dia? Dia 5 de dezembro. Pastor, qual que é o problema de nascer 5 de dezembro? Sabe qual que é o problema? É que desde o início da fundação da videira, há 25 anos atrás, a conferência principal da história da videira ela vinha sempre na primeira semana de dezembro. Ou seja, a minha filha nasceu numa data que provoca o seguinte problema, que ela teve que superar ao longo dos anos, e eu também. Ou seja, nunca dá certo o aniversário dela em família. Porque o pai dela tem que estar na conferência. Entendeu? Então, agora e para sempre, o aniversário dela é sempre uma data com a ausência dos pais. Ou seja, frustrante. Isso é complicado. Uma criança viver assim. Uma adolescente passar toda a vida assim. E perceber que isso nunca vai mudar. Sempre o pai não vai estar presente no aniversário. Por quê? Porque o pai resolveu responder ao chamado do Senhor de ser um pastor nessa tal da videira. Você está entendendo? E aí na videira tem esse preço, eu tenho que estar na conferência. Aí minha filha sofre, eu sofro também. Aí a família veio contra, tá vendo? Esse pai ausente. Né? Você acha que eu não tenho nenhuma perseguição dos familiares? Claro que eu tenho. Tá vendo? Desequilíbrio, exagero, inconsequente. Não valoriza a filha, não valoriza a família. Percebe? Entende? Aí Jesus está dizendo para mim, fala, não, enfim. Aí eu tenho 2 filhas, né? Aí vem a segunda, a mais nova, a feita em Goiás, montada em Pernambuco, lembra? A Isabela, aquela ali que está rindo ali, ó. Quer acenar para todo mundo aí, amém? É ela, pronto. Olha para cá. Aí a segunda, vai nascer a segunda, de repente, pode ser numa data fora de conferência da igreja. Não! A menina foi nascer dia 3 de junho, que é a época da conferência Kids lá em Goiânia. Aí a mãe tem que estar lá. Ou seja, todos os aniversários dela, ela não pode ter a mãe presente. Veja, isso é preço. É desagradável para ela, para a mãe, para mim. Eu me lembro, né? Tem poucos anos que ela não me lembra disso. Alguns anos atrás ela lembrava, mas eu acredito que ela amadureceu, superou, né? Estou olhando aqui para ela aqui, tá? Superou, amém? Superou. As meninas todas elas sabem lá. Acontece qualquer coisa lá em casa, fala, filha, vamos, supera. Você é forte, somos uma família forte, supera, bora. Vamos avançar. Chega de, né? Não dá muito espaço lá. Né? Aprenderam, amadureceram. Mas durante vários anos, ela falava para mim. E aquilo cortava o meu coração. Papai, mas todo o meu aniversário, a mamãe nunca pode estar presente? Veja, é ruim ouvir isso. Não é bom. Mas o que é isso? Isso é preço. Porque a Ludmila resolveu responder o chamado da parte do Senhor. Você está me entendendo? Então, não tem como fugir dessas coisas. Você está me entendendo? Não tem como. E lá em Lucas, capítulo 9, verso 61, tem um outro texto que fala sobre exemplos assim, versos 61 e 62, está escrito, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Só despedir. Aí Jesus responde, verso 62, Jesus responde, Jesus é aquele que veio cheio de graça, verdadeira graça, amém? Jesus é bondoso, amoroso, amém? Mas vamos ouvir a resposta de Jesus para aquele que quer se envolver na obra, amém? Verso 62, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você está entendendo? Jesus falou para o jovem, falou, olha, se você tem que ficar fazendo despedida para andar comigo, você está olhando para trás. E se você está olhando para trás, aí não serve.
Não dá para ser um ministro de maneira segura. Entende? Pastor, mas peraí, nem despedir? Pois é, dependendo da situação, às vezes não dá nem para despedir. É igual agora, é sério, eu preciso de um pastor lá em Petrolina. Como é um negócio de repente, não vai dar para o pastor que foi enviado, seja ele de Recife, seja ele de Caruaru. Eu estou pensando nos irmãos do interior, não terminei de falar. Hoje eu fiquei a tarde inteira pensando no que eu escreveria numa carta, que eu fiquei hoje a tarde inteira, literalmente escrevendo, explicando benefícios de Petrolina, vantagens da igreja de Petrolina. Eu fiz uma série de argumentação lá. Mandei no presbitério aqui de Recife, eu tenho que mandar em outros lugares ainda, para poder pescar esse pastor. O pastor que foi enviado para Petrolina, irmãos, não vai dar para despedir direito da família. Vai ser tipo isso aqui. Você está entendendo? Então, não tem como você responder ao propósito de Deus se você não se dispor a pagar algum preço. Algum preço. Outros vão ter que pagar o preço renunciando a uma carreira profissional também. Ou, de repente, abrindo mão de um grande salário. Igual o pastor Naor vai ministrar aqui na nossa conferência. Ele tem um grande testemunho a esse respeito também. Quando o pastor Naor resolveu se dispor ao desafio do pastor Luísio no ministério, foi numa época que ele chegou a receber dezenas de milhares de reais na empresa que ele trabalhava. Ele era excelente no que fazia. E aí quando o pastor Luiz falou, olha, então vai ter oportunidade agora, quem tem chamado, vem caminhar comigo. Ele respondeu na hora. Só que o pastor Naor, graças a Deus, que é homem de Deus, sabe uma pergunta que ele não fez para o pastor Luísio? Foi o seguinte, qual é o salário? Só que quando ele recebeu o primeiro salário, irmãos, mas foi tipo assim, era a fração da fração, era menos do que o dízimo que ele dava. Porque era o salário que a igreja conseguia dar. Aí o que você acha que ele fez? Pastor Luiz, espera aí. Eu sei que a gente não conversou de salário, né? Para ser pastor nessa igreja. Mas só isso aqui, o senhor não lembra o dízimo que eu dava, não? Não deu nem o dízimo que eu dava. Aí para ser pastor é assim. Pastor Naor não fez isso. Por quê? Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Por isso que Deus honra. Por isso que Deus levanta. Por isso que Deus acrescenta grandes coisas. Você está me entendendo? Amém? Queria te chamar a mão para o teclado aqui, por favor. Veja. O Senhor, Ele trata as pessoas de maneira diferente. Lá em Lucas, capítulo 8, verso 38, coloca aí para mim, por favor, Lucas 8, 38. É importante que você entenda que o preço é diferente para cada um, amém? Então, para alguns, Deus pode pedir uma coisa, e para outros, Deus pode pedir o contrário. Você está me entendendo, amém? A gente já está chegando no final, amém? Então, em Lucas capítulo 8, verso 38, olha só o que está escrito. Isso aqui era aquele homem gadareno, né, do qual o Senhor expulsou uma legião de demônios, ele mandou entrar nos porcos, amém? Eu não tenho tempo de ler todo o texto com vocês, isso aqui é o final, depois você pode conferir. Mas olha só no verso 38, o homem de quem tinha saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Esse que tinha sido endemoniado, ele rogou, ele suplicou, Senhor Jesus, deixe eu ser um dos seus discípulos. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Jesus, porém, o despediu dizendo, continua, verso 39, volta para onde? Para a casa, e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Opa, você está vendo o contraste das coisas aqui? Para um, Jesus falou, não volta para casa não, nem para despedir. Para o outro, Jesus falou, não caminha comigo não, volta para sua casa. Espera aí, pastor, o que eu tenho que fazer? É para eu deixar minha casa ou para eu voltar para casa? Não sei, Deus vai falar com você. Para alguns, o chamado é longe da família. Mas para outros, o chamado de Deus é pagar o preço de estar bem perto daquela família encrenqueira, canseira, que vive te acusando e resistindo você só porque você é crente. Aí Deus vai e fala, fica perto da sua família. Você está entendendo? Para outros, Deus vai falar, fica longe, vou te enviar para longe. Tipo, 2.400 quilômetros.
de distância. Tipo Pernambuco e Goiás. Aleluia, que é isso, irmã? Querendo fugir da família, estou sentindo que seu chamado é ficar com a família, viu? Olha para cá. Percebe? Então, é uma experiência individual. Mas eu não tenho como negar, meu irmão, minha irmã, que vai envolver sofrimento, renúncia, perseguição, calúnia, difamação. Como eu disse domingo passado, o preço nunca será doença, tá bom? Não esqueça disso, porque a doença Jesus tomou sobre si lá na cruz, no nosso lugar, amém? Então, se a doença vier, rejeite, não aceite, ore pela cura. Se preciso for, vai no médico, faz cirurgia, faz o que for preciso. Mas seja curada a doença em nome de Jesus. Alguém vai dizer amém? Então, doença não é preço. Jesus pagou o preço da doença na cruz. Amém? Maldição de pobreza, miséria, também não é preço. Jesus tomou sobre si todo tipo de maldição na cruz do Calvário. A maldição da morte prematura também, todo tipo de maldição. Jesus tomou na cruz do Calvário. No entanto, aquilo que Jesus sofreu fora da cruz, ou antes da cruz, você vai sofrer. Eu te pergunto, Jesus foi traído antes da cruz? Sim ou não? Foi. Você vai ser traído. Jesus foi perseguido antes da cruz? Foi ou não foi? Foi. Você vai ser perseguido. Jesus foi caluniado antes da cruz? Foi ou não foi? Você será caluniado. Pessoas falarão mentira a seu respeito. Entende? Jesus sofreu realmente traição, deslealdade, abandono de pessoas nas quais ele investiu, ele deu a vida, ele amou, mas na hora H, na hora que precisava, todo mundo vai embora. Isso aconteceu com Jesus, sim ou não? Vai acontecer com você. Comigo tem acontecido, meu Deus do céu. É impressionante. Tem época que parece que aumenta a frequência. Não sei se os irmãos se lembram, né? Que tem gente aqui que é gente nova, né? Deve ter vindo o quê? Que quantidade de irmãos lá de Goiás com a gente, para cá, querida, quando a gente chegou aqui em 2010? Não, assim, somando o restante que foi vindo, teve alguns que vieram no início e foram somar. Quando a gente chegou nos primeiros anos, né? Um monte de gente de Goiás falou comigo, pastor, conta comigo, estou em Pernambuco, vou edificar a igreja, Videira, Recife, Pelo menos 5 casais, né? Eu acho que tem mais, na verdade. Veja, eu não tenho nada contra esses irmãos, mas hoje eu posso falar igual o Paulo falou para Timóteo. Já viu o Paulo dizendo para Timóteo? Timóteo, todos me deixaram. Não tem um. E teve um ou outro que falou para mim, escreveu ainda no e-mail. Depois eu até respondi o e-mail dele de volta. Porque ele escreveu, vou dar a resposta agora. Pastor Roberto, não importa quantos te deixam, quantos te abandonam, jamais te deixarei, nunca, jamais te negarei. Aí cantou o galo, né? Você sabe da história, né? Aí ele até falou no e-mail lá, estou contigo até debaixo d'água. Aí o irmão foi embora. Aí eu lembrei do e-mail. Aí eu fui lá no e-mail e respondi ele, você acredita? E respondi. Eu falei, irmão, a água nem bateu no tornozelo, você já foi embora. E você prometeu para mim que debaixo d'água você está comigo? Que isso? Aí ele respondeu, não, pastor, porque as coisas acontecem, os tempos mudaram. Eu parei de responder, vou responder também mais não. Aleluia, Deus abençoe. E a gente é amigo, até hoje eu falo com esse irmão, que saiu na hora que a água estava bem aqui embaixo, não chegou nem no joelho. E disse que debaixo d'água, afogando, nós ia estar junto. Todos me deixaram. Todos os goianos me deixaram. Enfim. A verdade é que há um preço para todos. E o requisito básico para ser usado pelo Senhor é concordar com as exigências do Senhor. Por isso, antes de você se levantar, nós vamos ministrar uma canção ao Senhor. Aliás, fique em pé já onde você está. Veja, os irmãos da banda podem subir aqui, por favor. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu não quero passar muito do horário, porque eu estou com pouco tempo. Não converse agora. Olha para mim aqui, por favor, especialmente os jovens. Alguns imaginam que Deus não está usando você porque Deus não quer usar você. Deixa eu te dar a resposta certa. A questão é o seguinte, isso é um engano. Deus, Ele quer usar todos os seus filhos, mas Deus somente usará os filhos que estão dispostos a pagar o preço. Você está me entendendo? E como eu disse no início, quando você paga o preço,
abrindo mão da sua reputação, abrindo mão do seu conforto, abrindo mão das suas garantias, há uma recompensa da parte do Senhor. Olha, eu tenho certeza que se você estiver trabalhando numa grande empresa, onde tem um chefe, né, um patrão, um dono da empresa, generoso, ele vai te recompensar pelo seu bom trabalho. Mas, meu irmão, pensa comigo. Será que Deus, o Senhor, não tem recompensa em dimensões muito maiores para dar àqueles que resolveram pagar o preço nesses dias? Lembra? Paulo ele disse que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar, ou seja, não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Deixa eu te falar uma última informação antes de eu orar por você. Na verdade, orar, fazer 2 orações. Por quanto tempo o Senhor Jesus Cristo reinará aqui na terra para recompensar os vencedores que pagaram o preço? Por quanto tempo? Alguém se lembra? Quanto tempo? Quanto tempo, meus irmãos? Diga 1000 anos. Esse é o reino milenar de Cristo. Então, durante o período de 1000 anos, Jesus vai dar recompensa aos vencedores que pagaram o preço. Agora pensa comigo. Vamos supor que você viva 100 anos. E convenhamos, é normal viver 100 anos ou é coisa rara? É raro, ok? Mas vamos supor que você viva 100 anos. Você viva 100 anos pagando o preço. Só porque você respondeu o chamado de Deus. Na luta, tribulação, perseguição, resistência, oposição, dificuldade. Só porque você respondeu o chamado de Deus. Você está pagando o preço durante 100 anos. Eu pergunto para você. Comparando o tempo de preço, 100 anos de vida, com o tempo de recompensa por ter pagado o preço, 1000 anos. O tempo de recompensa é quantas vezes mais ao tempo de preço? Quantas vezes? 10 vezes mais. Amém? 10 vezes mais, amém? O que eu estou querendo mostrar para você, meu irmão, minha irmã? É que a pessoa que mais sabe recompensar é o nosso Senhor e Salvador. Por isso, Ele está esperando você a responder: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Para que naquele dia, diante do tribunal de Cristo Jesus, você possa engrossar a fileira daqueles que vão ouvir da boca do Senhor: entra no teu gozo. Amém? Servo fiel. Amém? Entra, venha receber a recompensa. Há uma recompensa que é dada a todos aqueles que um dia escolheram pagar o preço. Por isso, nós vamos cantar uma canção. E antes de cantar essa canção, quero fazer uma breve oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez tenham pessoas que estejam nos visitando e você nunca entregou sua vida a Jesus. Ou talvez você estava afastado e quer se reaproximar. Mas para que ninguém se constranja, todos repitam logo após mim, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. Tu és o único e suficiente Salvador que me salva da velha vida, simplesmente porque eu confesso com a minha boca e creio com todo o meu coração que lá na cruz o Senhor perdoou os meus pecados. E agora, porque creio, eu sou feito filho de Deus, sem merecer coisa alguma, pela tua graça, pelo dom gratuito, eu recebo esta salvação. Amém. Amém. Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, no encerramento do culto, após o final do culto, por favor me procure, ou um dos outros pastores, que eu quero orar novamente com você. Amém, abençoar a sua vida, se você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas agora nós vamos ministrar essa canção, amém? E nessa canção, eu quero convidar você a responder ao Senhor, não a mim, amém? Então, se você quer fazer parte daqueles que respondem ao chamado, que entendeu que tem que subir a montanha, tem muita montanha ainda para subir, eu quero que você ministre essa canção com todo o seu coração ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meus irmãos, o Senhor quer aumentar a velocidade do que Ele tem feito entre nós. E essa velocidade só irá aumentar. Esse crescimento somente será acelerado se nós tivermos mais irmãos com essa disposição. E eu creio que o Senhor está levantando essas pessoas aqui. Amém. Por isso,
Antes de eu orar, encerrando a nossa reunião, abençoando a sua vida, a sua semana, eu quero estimular você a fazer algo. Hoje, ou no máximo amanhã, manda uma mensagem para o seu pastor da sua rede, dizendo: olha, eis-me aqui, conta comigo. Amém? Eu sei que tem pastores, né, de férias. Mesmo que ele esteja de férias, essa é uma boa mensagem para você mandar para o seu pastor de férias. Amém? Porque mesmo que ele esteja lá descansando, quando ele recebe essa mensagem: olha, posso contar com esse irmão, posso contar com essa irmã, você pode ter certeza que isso vai ser um renovo da parte do Senhor para você, para ele. Amém? Lembre-se disso. João pagou o preço de ser preso de maneira injusta e recebeu as maiores revelações que homem jamais, algum nessa terra, recebeu a respeito do final dos tempos. Por isso, à medida que o preço aumenta, o tempo passa, ele vai aumentando, mas numa medida ainda maior, a recompensa vai também crescendo e sendo acrescentada para aquele dia, para que você possa ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Oh, meus irmãos, essa é a suprema ambição, santa ambição que o homem e uma mulher pode ter nessa terra. Receber o aplauso do céu naquele dia. Eu não sei quanto a você, eu quero ouvir isso naquele dia. Amém? Deixa eu orar por você, abençoando a sua vida essa semana, encerrando nossa reunião. Pai, no nome de Jesus, quero declarar a palavra de bênção, de graça, de favor e merecido, multiplicado sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, eu te peço para que o teu Santo Espírito possa marcar essa mensagem, fixar essas verdades, ó Deus, no coração de cada um dos teus filhos, na memória espiritual que o Senhor tem dado a eles. Ó Deus, para que nós possamos ter mais homens e mulheres com esse tipo de disposição. Ó Deus, que em troca da alegria que está proposta, possa suportar todo tipo de resistência, de oposição, de guerra, de batalha, de ataque, de injustiças, de calúnias, de difamações, de oposições. Ó Deus, por responder ao teu propósito e ao teu chamado. Ó Pai, eu te peço para que o Senhor possa renovar essa unção que faz despedaçar todo o jugo, todo o peso sobre o ombro dos teus filhos. Essa unção especial que vem sobre aqueles que respondem a esse chamado. Ó Senhor, que haja orvalho do céu sobre a vida deles nessa semana, na família deles, na casa deles, no trabalho deles, em tudo aquilo que eles fizerem, mas que eles continuem respondendo a esse chamado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para um novo tempo, um tempo de restituição dos frutos, que nós já proclamamos hoje, para o restante desse ano, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Irmãos, só um minutinho, o pastor Marcos Noé quer liberar uma palavra, amém, da parte do Senhor para os irmãos aqui. Graças e paz, irmãos. Eu sei que você não me conhece, sou o pastor mais desconhecido mesmo, mas sou muito conhecido no céu, não na terra. O pastor Roberto, a pastora Ludmila sempre foram referências na minha vida, mesmo eu estando lá em São Paulo. E que bênção estar na igreja que ele é o pastor. E diante da pregação dele, eu fui muito tocado. Sempre o pastor Roberto pregando, sempre tocou muito meu coração. E eu quero trazer algo para você. Você sabe que servir a Deus, sim, é um desafio, mas ele é um grande privilégio, servir a Deus. Poucos têm esse discernimento do privilégio que é servir a Deus, de entregar a vida para estar na obra de Deus. Pastor Roberto, pastora Ludmila, testemunho deles, maravilhoso. Mas eu deixo te falar algo. Sabe por que Deus te deu a vida? Sabe por que você tem uma vida? A vida é para causar impactos. O primeiro impacto que é causado na nossa vida é quando Jesus entra. Nós somos impactados pela presença. Você é impactado para depois você impactar a outros. Quem nunca foi impactado por Jesus, nunca vai impactar ninguém. Mas todos aqueles que foram impactados, vão impactar. Salmo 23, versículo 5, ele diz o seguinte: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Por quê? Toda a unção que é derramada sobre a minha vida, todos que estão ao meu lado, serão abençoados. Sabe por quê? A minha vida foi impactada. É por isso que eu vou impactar a outros. Então eu quero declarar sobre essa igreja que Deus está levantando agora uma geração
que vai impactar, vai influenciar, vai modelar e vai transtornar toda essa cidade. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu sinto no meu espírito. Essas são as 4 palavras que o pastor estava ministrando. Você nasceu para impactar. Você nasceu para transformar. Você nasceu para transtornar. E você nasceu para modelar todos os lugares que você está. Amém? Creia nisso, irmãos. O pastor Roberto estava falando de largar a profissão. Eu fui um desses que larguei a minha profissão. Eu vendia aviões, jatos executivos e helicópteros. Sou formado em relações internacionais. Meu primeiro salário na videira foi meu dízimo. R$ 2.200 há 15 anos atrás. 15 anos que eu estou no ministério. 15 anos atrás. 2.200 foi o meu salário. Agora você já sabe quanto que eu ganhava há 15 anos atrás. Amém? Mas eu quero te falar aquilo que o pastor Roberto falou. Não tem dinheiro que pague o que minha casa tem hoje. Amém? Então, que Deus abençoe você. Que essa igreja cresça ainda mais. Prospere ainda mais. Aí depois você vai conhecer, eu sou o Marcos Noé da Videira. Antes era Videira VB. Agora é Videira Nações. Nós começamos numa célula no Parque Santo Antônio, com 6 pessoas, em 2006. Hoje nós somos 1.400 pessoas. Amém? Videira Nações, depois você segue ela lá. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Aleluia, amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele: meu irmão, você foi chamado para pagar o preço, mas a recompensa é sempre maior do que o preço. Amém? Aleluia. Deus abençoe os irmãos.